145. O sistema eletrônico de distribuição deverá contemplar o critério de sorteio aleatório entre os magistrados e observar, dentro de cada classe, no respectivo órgão, a igualdade do número de processos distribuídos. Parágrafo 1º. A distribuição realizar-se-á com preferência aos casos previstos em lei, aos recursos ordinários sumaríssimos, aos agravos de petição e de instrumento e, finalmente, aos recursos ordinários, incluindo os recursos contra órgãos públicos. Parágrafo 2º. Os processos de natureza originária serão distribuídos apenas aos desembargadores aptos ao sorteio, com compensação do excesso nos termos do caput. Parágrafo 3º. Constatado grave desequilíbrio entre o número de feitos distribuídos a cada desembargador em razão de causas objetivas ou legado desproporcional de cadeira vaga, deverá a matéria ser reencaminhada à Comissão de Gerenciamento de Fluxo Processual para elaboração de parecer escrito e, posteriormente, submetida ao presidente do Tribunal para deliberação sobre eventual redistribuição ad referendum do Tribunal Pleno. Artigo 146. A relação dos processos distribuídos ou redistribuídos será publicada na imprensa oficial. Artigo 147. Com a distribuição, o gabinete do desembargador ficará vinculado ao processo. Parágrafo 1º. Havendo o juiz titular de vara do trabalho convocado, atuando como substituto ou auxiliar, a vinculação aos processos ocorrerá com a designação interna do magistrado responsável. Parágrafo 2º. Quando o relator encaminhar o processo à pauta e estiver afastado por mais de 90 dias, excepcionando-se a hipótese de férias, assumirá a relatoria o magistrado que estiver atuando no gabinete. Artigo 148. Haverá redistribuição de processos mediante compensação nos processos em que houver declaração de impedimento ou suspensão do relator e nos demais casos previstos em lei ou neste regimento. Artigo 149. O juiz convocado para substituição ou auxílio manterá sua prevenção, ainda que esteja atuando em outra turma ou câmara, caso em que se deslocará desta e proferirá o julgamento na anterior. O mesmo ocorrerá na hipótese em que o juiz convocado para substituir ou auxiliar vier a ser nomeado membro efetivo da Corte. Parágrafo 1º. Extinguir-se-á a prevenção se nenhum dos magistrados que funcionaram no julgamento anterior fizer parte da turma ou câmara. A hipótese a que se refere o parágrafo 1º não se aplica, inciso 1º, aos mandados de segurança, habeas corpus e às reclamações correcionais considerados prejudicados ou não conhecidos. Parágrafo 2º. Inciso 2º, aos recursos não conhecidos. Artigo 150. Aplicam-se ao Tribunal Pleno, ao órgão especial e aos demais órgãos fracionários, no que couber, os artigos 147 a 149. Artigo 151. Na hipótese de o relator encontrar-se afastado, qualquer que seja o motivo, o juiz substituto apreciará as medidas de urgência, mantendo-se a vinculação do relator originário, observado o disposto no artigo 47, parágrafo único. Artigo 152. O magistrado que originalmente conheceu do processo que tenha sido apreciado por um dos órgãos fracionários do tribunal permanecerá como relator na hipótese de retorno dos autos para julgamento dentro da mesma classe, observando-se nesse caso a compensação. Artigo 153. Será relator dos embargos de declaração o redator do acordo embargado, salvo se estiver afastado por prazo superior a 60 dias, hipótese em que o seu substituto atuará como relator. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput ao juiz, substituto ou convocado, ainda que cessada sua atuação no tribunal. Artigo 154. Nas hipóteses de declaração de inconstitucionalidade e nos procedimentos de consolidação de jurisprudência, a distribuição será efetuada apenas entre os desembargadores. Capítulo 2. Da remessa de processos à Procuradoria Regional do Trabalho. Artigo 155. Serão remetidos à Procuradoria Regional do Trabalho para parecer, inciso 1º, os processos nos quais a intervenção do MPT for prevista em lei, como nas ações civis públicas ou na Constituição da República, e naqueles que envolvam interesse público ou social ou interesse de incapaz. Inciso 2º. Os incidentes de resolução de demandas repetitivas, na forma do artigo 267, os de assunção de competência e os conflitos de competência, observado neste último caso o disposto na seção 2 do capítulo 1 do título 3 deste regimento interno.
Inciso 3º. Os recursos decorrentes de ações coletivas de competência da seção de dissídios coletivos, a que se refere o artigo 77, inciso 11. Inciso 4º. Os dissídios coletivos, no caso de não ter sido exarado parecer oral na fase de instrução. Inciso 5º. Arguição de inconstitucionalidade. Inciso 6º. Facultativamente, por iniciativa do relator, os processos nos quais a matéria, por sua relevância, recomendar a prévia manifestação do Ministério Público do Trabalho. Inciso 7º. Os processos em que existir interesse público que justifique sua intervenção a requerimento do MPT. Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do MPT. Artigo 156. Não serão submetidos a parecer do MPT os processos submetidos ao procedimento sumaríssimo, os processos de remessa facultativa, quando houver urgência no julgamento ou quando no processo já houver jurisprudência firmada do tribunal sobre a matéria. Inciso 3º. Os processos administrativos, ressalvada a hipótese do artigo 155, inciso 6º. Os processos em que o órgão for parte. Inciso 5º. Os processos em que figure como terceira interessada a União, para cobrança de contribuições previdenciárias decorrentes de sentença declaratória de relação de emprego, de decisão condenatória ou de homologação de acordo. Parágrafo único. Nas sessões de julgamento, o membro do MPT poderá emitir parecer na própria sessão, desde que requerido antes da sustentação oral e do voto do relator. Capítulo 3º do relator. Artigo 157. Compete ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a desistência de ações e autocomposição das partes, indeferir a petição inicial em ações de competência originária, nas hipóteses previstas em lei, apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária, conceder ou denegar liminar em mandado de segurança, habeas corpus e tutelas provisórias, delegar poderes aos juízes de primeiro grau para procederem à instrução, quando for o caso, bem como processarem os incidentes suscitados, as habilitações e as hipóteses de restauração. Não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Negar provimento a recurso que for contrário à súmula do STF, TST ou do próprio tribunal. Negar provimento ao recurso que for contrário a acórdão proferido pelo STF ou pelo TST em julgamentos de recursos repetitivos. Negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 8º. Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à súmula do STF, TST ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo STF, TST em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou IAC. Inciso 9. Submeter ao Tribunal Pleno, ao órgão especial, às turmas e aos demais órgãos fracionários ou a seus presidentes, conforme a competência, questões de ordem para o bom andamento dos serviços e para o aprimoramento das atividades do Tribunal. Inciso 10. Decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando este for instaurado originariamente perante o Tribunal. Inciso 11. Determinar a intimação do MPT quando for o caso. 12. Nos procedimentos de rito sumaríssimo, devolver os processos no prazo de 10 dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à distribuição. 13. Exercer outras atribuições estabelecidas em lei e neste regimento interno. Parágrafo único. O relator poderá decidir monocraticamente, inclusive nas hipóteses dos incisos 6 a 8. Artigo 158. Ressalvados os casos expressamente previstos neste regimento interno e salvo acúmulo de serviço, o relator terá prazo de 90 dias
contados do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento do processo no gabinete, para encaminhar os autos à pauta de julgamento. Os prazos previstos no caput ficarão suspensos nos casos de afastamentos legais. Artigo 159. Encaminhado o processo à pauta pelo relator, deverá a Secretaria incluí-lo para julgamento, observadas a ordem de entrada e as preferências legalmente previstas. Capítulo 4. Dos atos e das formalidades. Artigo 160. Os atos processuais serão autenticados, conforme o caso, mediante assinatura eletrônica dos desembargadores e juízes ou dos servidores qualificados para tal fim. Parágrafo 1º. É exigida a assinatura eletrônica na correspondência oficial, na extração das cartas de sentença e nas certidões. Parágrafo 2º. Os atos processuais, excepcionalmente realizados mediante documentos físicos, devem ser assinados, digitalizados, registrados e juntados no processo eletrônico na forma da lei. Parágrafo 3º. Os atos meramente ordinatórios independem de despacho e devem ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo magistrado quando necessário. Artigo 161. A critério do presidente do tribunal, dos presidentes do órgão especial, das seções e das turmas, câmaras ou do próprio relator, conforme o caso, a notificação de ordens ou decisões será feita por servidor credenciado da respectiva secretaria, por via postal ou por qualquer modo eficaz de telecomunicação, com as cautelas necessárias à autenticação da mensagem de seu recebimento. Parágrafo único. Poderá ser admitida a resposta pela forma indicada no inciso 2º deste artigo. Via postal. Ou qualquer meio eficaz de telecomunicação. Artigo 162. Da publicação do expediente de cada processo constarão, além dos nomes das partes, os de seus advogados. Nos recursos figurarão os nomes dos advogados constantes da autuação de origem. Parágrafo 1º. Quando o advogado constituído perante o tribunal requerer que figure também seu nome, a Secretaria adotará as medidas necessárias ao atendimento do pedido. Parágrafo 2º. Não havendo indicação expressa, é suficiente a comunicação a um dos advogados, quando a parte houver constituído mais de um, ou se o advogado constituído subestabelecer a outro com reserva de poderes. Parágrafo 3º. A retificação de publicação na imprensa oficial, com efeito de intimação, decorrente de incorreções ou omissões, será providenciada pela Secretaria ex officio ou mediante despacho do presidente do órgão julgador ou do relator, conforme dispuser ato normativo da presidência do tribunal. Artigo 163. Os editais destinados à divulgação do ato poderão conter somente o essencial ao preparo da defesa ou resposta. Parágrafo único. A publicação do edital será feita uma só vez na imprensa oficial, pelo prazo que for marcado, não inferior a 20 dias, se de outra forma não dispuser a lei. Artigo 164. Eventuais autos físicos que vierem a tramitar no tribunal deverão ser digitalizados e inseridos no PJI. Artigo 165. As notificações, intimações e demais publicações feitas no ambiente interno do processo judicial eletrônico PJI seguem as diretrizes daquele sistema. Capítulo 5. Das pautas de julgamento. Artigo 166. As pautas de julgamento do Tribunal Pleno, do órgão especial, das seções especializadas e das câmaras serão organizadas pelos respectivos secretários, com aprovação de seus presidentes, observada a ordem de recebimento dos processos, quando couber. Parágrafo 1º. Os votos e a pauta dos processos submetidos à apreciação do Tribunal Pleno e do órgão especial deverão ser entregues aos desembargadores com antecedência mínima de 5 dias úteis, excepcionadas situações de urgência. Parágrafo 2º. Qualquer desembargador do trabalho poderá requerer a apreciação de matéria considerada urgente e relevante, assim reconhecida pelo Tribunal Pleno ou órgão especial, independentemente de pauta. Parágrafo 3º. A pauta dos processos submetidos à apresentação do órgão especial em sessão administrativa de julgamento deverá ser encaminhada à presidência da Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, a Matra 15, com antecedência mínima de 72 horas, exceto nos casos de urgência, quando envolvidos interesses individuais ou coletivos da classe. Artigo 167. Não depende de prévia inclusão em pauta de julgamento
não depende de prévia inclusão em pauta o julgamento de: inciso 1º, embargo de declaração, agravo regimental, homologação de desistência de renúncia ou de transação, habilitação incidente, conflito de competência ou de jurisdição, habeas corpus, habeas data, dissídio coletivo de greve, incidente de suspeição e impedimento. Artigo 168. Os processos serão submetidos a julgamento na ordem da pauta, independentemente do comparecimento das partes ou de seus representantes legais, observado o disposto no artigo 170. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica aos processos de habeas corpus, habeas data e de dissídio coletivo em virtude de greve, cujos julgamentos terão preferência sobre os demais. Parágrafo 2º. Também haverá preferência no julgamento. Inciso 1º. Por solicitação do relator, nos casos de manifesta urgência ou quando este ou qualquer outro magistrado votante tenha de se afastar do tribunal. Inciso 2º. A requerimento de qualquer das partes interessadas, efetuado no início da sessão e insatisfatoriamente fundamentado a critério do presidente da sessão. Inciso 3º, nos casos em que tenha sido requerida sustentação oral. Artigo 169. Ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa necessária e os processos de competência originária serão julgados na seguinte ordem. Inciso 1º, aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos. Inciso 2º, os requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento. Inciso 3º, aqueles cujo julgamento tenha iniciado em sessão anterior. Inciso 4º, os demais casos. Artigo 170.